Olá, sejam bem-vindos ao Dia de Autista Podcast. Nós lançamos esse podcast com o intuito de trazer informação, de trazer conhecimento e de acolhimento principalmente para as famílias que passam pela rotina do autismo, que têm o autismo em suas casas, filhos, parentes. E o intuito aqui realmente é trazer informação, trazer conhecimento para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da rotina de outras pessoas, o que cada um tem feito aí na vida, na sua vida, para contribuir para as outras pessoas. E eu não poderia deixar de começar o podcast, não poderia deixar de ter o primeiro episódio, a pessoa mais importante na minha vida, que é a Bruna da Rosa Amazonas, minha esposa, mamãe do Benjamin é autista, para trazer um pouquinho para vocês, não só da jornada da Bruna, mas também da nossa jornada familiar. E hoje a gente dá início, é o start. Hoje é o começo dessa nossa jornada, junto com você que está aí do outro lado, para que você também saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Então eu vou passar a palavra para a Bruna, para que a Bruna se apresente. Oi, boa noite, me chamo Bruna, sou mamãe do Benjamin, esposa do Jonathan, sou engenheira civil também, divido essa jornada, né, de terapias com o Benjamin e como profissional também no meu trabalho, e a gente vai contar um pouquinho como é que é essa jornada e como tudo começou, todo esse processo. Então já dando início, né, para que as pessoas saibam, né, a Bruna, mãe do Benjamin, que temos essa jornada típica, mas que a Bruna se apresente. Quem é a Bruna? Como que era a Bruna antes de ser mãe? A Bruna, antes de ser mãe, era universitária, então sempre tive um sonho muito grande, então sempre fui muito estudiosa, muito esforçada, então a parte profissional sempre foi muito um sonho para mim, né? Então a faculdade naquele momento era o meu foco, antes do Benjamin. Então, faculdade eu fiz durante 6 anos, na época que a gente descobriu a gravidez, faltava um ano, então estava no último ano de faculdade, que era para ser o último ano, mas acabou não sendo. Então eu era universitária, estava começando a vida, eu morava com os pais ainda. Então tinha 23 anos, imatura, né? Mas estava começando a vida e começando a conquistar, né? Querer conquistar, né? Um futuro melhor. Para quem está curioso em saber como que a gente se conheceu através do Facebook, né? Então já faz bastante tempo isso. E eu lembro até hoje, e uma coisa que eu sempre falo na nossa jornada de vida, que a palavra tem poder. Por mais bobo que pareça ser, eu lembro que quando eu conheci a Bruna no Facebook, conversando com um amigo meu, que também era de governador Celso Ramos, eu falei para ele assim, eu ainda vou ficar com essa menina. Eu vou conseguir conquistar ela. E hoje está aí. Né? Então, para você ver como a palavra tem poder. E não foi só através do Facebook, óbvio que a gente tinha alguns amigos em comum, mas a gente se conheceu através das redes sociais mesmo. E depois a gente foi vendo que tinha amigos em comum. Esses amigos, inclusive, nos ajudaram, né, para que a gente ficasse na época, se conhecesse. E daí não foram só flores, né, mas daí a gente foi se conhecendo, começou a namorar e hoje estamos aí casados com o Benjamin, né? Para quem está nos ouvindo, assim, como foi para a Bruna descobrir a gravidez? Na época que nem eu, né, já comentei ali no início, né, como universitária, começando a vida, né, e morava com os pais, então para mim foi um susto muito grande. Não foi planejado, mas depois que a gente soube foi muito desejado, mas não estava nos meus planos, né, ter filho, casar, né, iniciar, construir uma família, naquele momento não estava nos meus planos. Então o meu objetivo era, eu queria me formar, queria começar minha vida profissional, aquilo era o meu foco naquele momento. Mas conheci o Jonathan, a gente brincava muito sobre isso, né? Sobre ter filho e como ele falou as palavras sem poder. Verdade. E a gente, eu acabei engravidando e a gente, né, naquele momento conversou. O Jonathan sempre muito seguro, sempre me deixou muito calma e não só naquele momento, mas em várias fases da minha vida ele sempre foi a pessoa que me trouxe essa segurança.
E desde aquele momento ele falou pra mim, não, vai dar tudo certo e a gente tá junto nessa. E assim a gente seguiu. E assim, né, depois ele foi me trazendo essa calmaria, essa segurança. Mas naquele momento pra mim foi um susto, né? Até pra contar pra minha família, eu tinha 23 anos. Mas eu acho que seria isso. Nada que o homem bem seguro não resolva, né, amor? É isso aí, pessoal, né? É homem que é homem, ele assume o compromisso, ele honra, né, a sua família, ele honra e prospera, né? Então, o homem que honra a família, ele prospera. Foi o que eu decidi naquela época, né? A gente só aceitou, não, se é um filho, tudo bem, vai vir. A gente logo se casou e foi aí constituindo e construindo a nossa família, né? Para quem sabe, quem já foi em consultas médicas, para quem já foi em médicos, terapeutas, a gente sempre tem aquela pergunta, né? Como é que foi a gravidez? Como é que foi o parto? Foi normal? Teve algum problema? Porque às vezes eles tentam vincular o autismo a algum problema durante a gravidez que você teve, né? Ou algum problema no parto. Então, como é que foi a gravidez da Bruna? A minha gravidez foi super tranquila. Após ali que a gente descobriu a gravidez, já comecei a fazer o pré-natal e sempre fazendo todos os exames, fazendo acompanhamento. Não tive nenhuma intercorrência durante a gestação. O que eu sentia que o único sintoma que foi muito presente na gravidez foi o enjoo, o vômito. Eu enjoei e vomitei a minha gravidez toda. Então, o único digamos assim, sintoma mais foi realmente esse enjoo, esse vômito que realmente permaneceu comigo até o final. Eu entrei em trabalho de parto com 38 semanas mais um, quem é a mãe aí vai entender essa questão de semanas, né? Mas com 38 mais um, então foi bem quando eu completei 38 semanas, entrei em trabalho de parto. Foi natural, não precisou induzir, foi parto normal, então não tive nenhuma intercorrência assim durante A a gravidez. gravidez. O único susto que eu lembro que a gente teve foi uma situação em que a nossa casa foi invadida à noite, né? E daí a gente só tomou um susto, não aconteceu nada, essa pessoa fugiu. Não sei se a Bruna quer contar um pouquinho. Então, esse momento que o Jonathan falou foi quando eu tinha mais ou menos, tava com 8 meses, né, de gravidez. E a gente tinha ido viajar. E aí no retorno a gente tinha muito hábito na época de dormir no sofá, Isso, né, para verdade. assistir. E a gente acabou adormecendo ali no sofá. Quem já, né, já passou por uma gestação sabe, nessa época, 8 meses, eu ia muito no banheiro à noite para fazer xixi. E para mim era normal, acordava, sentia vontade, levantava sozinha, no escuro mesmo, e ia no banheiro. Naquela noite eu levantei normal, minha vontade de ir no banheiro, fui no banheiro. E aí quando eu olhei pro Jonathan, ele estava deitado no sofá, eu olhei e vi, a gente tinha 2 gatos, né? E aí eu olhei assim, o que o gato tá fazendo embaixo ali do Jonathan? Fiquei olhando, meio dormindo, né? Meio tonto ainda. Aí vi aquela pessoa se levantando. Quando se levantou, e tava bem o Jonathan deitado no sofá, a pessoa embaixo. E aí quando eu vi que era alguém, eu só protegi minha barriga, virei de costa, gritei pro Jonathan. A pessoa passou por mim correndo, pulou a janela e saiu. Aí o Jonathan acordou assustado, até na hora o Jonathan falou, amor, tá sonhando. Eu falei assim, não tô sonhando. Até eu na hora eu fiquei pensando, será que eu realmente tô sonhando? Até fiquei, botei isso em dúvida. Mas assim, não tô sonhando, realmente tinha alguém. E aí ele foi verificar, realmente tinha marca de pé na parede. Foi bem intenso, assim, gente. Mas passou, né? A gente depois, óbvio que no dia não saí ali, mas depois a gente foi verificar de fato, assim, de fato eu achei, na hora do susto, que a Bruna estava sonhando e ela acordou assustada. Mas na verdade tinha marcos de pés na janela. A nossa janela não tinha trava, então a gente morava em Biguaçu, pra gente super tranquilo, nunca sabia de invasão de casa, de nada. Era térreo. E aí a gente no outro dia tinha marca dos pés na janela, na caixa d'água, que era uma cisterna que tinha embaixo, que ele usou para pular o muro. Foi um susto grande, mas passou. E agora vamos falar de coisa boa, né? Mas antes de falar de coisa boa, aproveitando o episódio que a Bruna falou do excesso de vômitos, assim, eu brincava, excesso de enjoo, né? Eu brincava muito que toda vez que a gente saía para jantar, para comer em algum lugar, só eu engordava.
porque a Bruna logo em seguida ela já botava tudo para fora. E teve um episódio muito engraçado que a gente foi tomar um café, não lembro se era café, foi no Café Colonial, lá em Florianópolis, e o momento que a Bruna ficou enjoada foi na beira-mar. Então, vocês imaginam a beira-mar de Florianópolis. Não tem onde tu parar o carro. E o lugar que a gente parou foi no Corpo de Bombeiros, que é logo em seguida. Então, tem uma saída no Corpo de Bombeiros ali, quem conhece a beira-mar. A gente desceu e eu pedi para a Bruna, pedi para quem estava no Brasil, minha esposa está enjoada, ela precisa vomitar. Tem algum lugar que ela possa? E nisso, a Bruna já tinha vomitado no carro, tinha um saco, né? Uma sacola, né? Tinha uma sacola no carro que ela vomitou nessa sacola. E eu lembro que quando eu olhei para o lado, os bombeiros eles estavam jantando, estavam comendo pizza e dava para ouvir a Bruna vomitar no banheiro. Então foi um episódio engraçado, assim, mas faz parte da nossa vida do cotidiano e a gente levou isso com muita leveza e os bombeiros ali também nos ajudaram, nos acolheram ali naquele momento. Só para passar para vocês, né, que nem tudo também são flores, a gente tem os perrengues, sim, mas são coisas da vida, né, que a gente enfrenta sorrindo e a gente achou muito engraçado e foi depois rindo até em casa, assim. Não para falar só de coisas ruins, mas também de coisas boas e engraçadas que acontecem na nossa vida. E para quem está nos ouvindo aqui, né, depois eu também posso tá concluindo junto. Quais foram, assim, os primeiros sinais do Benjamin que chamou a atenção da Bruna, e depois eu posso falar de mim, né? E em relação ao autismo, que o Benjamin poderia ser um autista? Então, na época era tudo muito novo, estava começando, né, a questão... Pegar um cafezinho com isso. A questão do autismo, né? Hoje ele está... Né, tem muito conteúdo sobre, né? A gente vê muita coisa sobre, mas na época não tanto. E a gente começou a ver alguns sinais, principalmente referente à fala, né? Porque o Benjamin já falava algumas palavras, mas do nada ele parou de falar. A ausência de fala nos preocupou, né? O fato dele começar a brincar diferente, né? Ele não pegava um carrinho e brincava de carrinho, ele pegava e girava a rodinha do carrinho, ficava mais no mundo dele, e aquilo foi chamando a nossa atenção, né? É claro que não foi uma coisa assim, a gente percebeu do dia para noite, não, foi, né? A gente começou a perceber uma coisa, conversávamos um pouco, percebemos outra, e assim a gente começou a pesquisar mais, a tentar entender o que é, porque pra gente era tudo muito novo. Foi onde a gente foi tentar, né, pedir orientação médica. Então, esses foram os primeiros sinais, assim, foi referente à ausência da fala, a questão do contato visual e essa forma diferente do brincar, assim, foi os pontos que a gente mais percebeu. Hoje, conhecendo mais sobre o autismo e vivendo mais o autismo, eu penso lá atrás, quando ele era bebê, várias coisas que talvez a gente conhecesse um pouco mais, não teria percebido mais cedo, né? Como as estereotipias, ele já tinha desde bebê. Mas mesmo assim ainda a gente descobriu bem cedo, né? A gente descobriu isso, Benjamin tinha com 2 anos, né? A gente descobriu com 2 anos, mas hoje pensando, quando ele era bebê, tinha vários sinais que ele já dava, né? Referente à estereotipia. Eu não digo, ele demorou um pouquinho mais para andar, mas ele andava de um jeito ele começou a se locomover de uma forma diferente, né? Que era rolando, ele achou o jeito dele de se movimentar, mas são vários pontos que talvez, se a gente conhecesse um pouco mais, já teria também observado, né, esses pontos aí. E eu acredito que muita gente vai se pôr no nosso lugar quando eu falar assim, que o começo para todo pai, para toda mãe, é a negação, né? A gente não quer acreditar que o nosso filho pode, né, tem o autismo. Então a gente sempre tenta procurar uma desculpa, e a desculpa de todo mundo, Benjamin é preguiçoso. Ele não quer falar porque ele é preguiçoso. Os meninos demoram mais para começar a falar. Só que as coisas vão aparecendo, aí é um sinal. Eu lembro da minha sobrinha me mandar um vídeo sobre autismo, aí tu começa a se perguntar, será? Aí eu lembro que a gente encontrou um casal de amigo nosso que já tinha um filho autista. E eles já falaram, quando viram o Benjamin fazer a estereotipia, foi em Palmas, o Aslan e a Fernanda. E eu lembro que quando a Fernanda e o Aslan, tu já pesquisou que eu acho que o Benjamin também é autista.
Aí a gente, na época, já estava Eu não indo atrás, assim, do diagnóstico, né? A gente já Então, estava pesquisando, já estava indo e atrás. várias coisas foram acontecendo, né? Então, principalmente a fala e o olhar, assim. Benjamin, de forma nenhuma, conseguia nos olhar nos olhos. Hoje ele ainda tem muita dificuldade, mas, nossa, ele é outra criança, assim, né? Mas foi as coisas que a gente foi percebendo, né? Às vezes ela fala, o rolar ali que ele não caminhava, ele quase não engatinhou, engatinhou bem pouquinho, logo em seguida ele já começou a andar. Então foram uma série de coisas que foram acontecendo. Mas eu acredito que todo pai deve passar pela fase da negação, de achar que não, com meu filho não. Mas quanto mais cedo a gente consegue descobrir, quanto mais cedo a gente consegue os tratamentos, maior é a evolução do nosso filho no decorrer da vida dele, para que ele se torne o máximo, o mais independente possível, né? Então, se você desconfia, se você acha que pode ser, pesquise sobre, estude um pouquinho mais, vá atrás, que eu tenho certeza que se de fato for, você vai começar o tratamento mais cedo. E se não for, vai ser um alívio para você. Então, não que isso seja um fardo, né? Mas que a nossa consciente, a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele tenta nos sabotar a todo momento, sabe? Então, não tenha dúvida, sabe? Não fique com isso na sua cabeça, procure informações, converse com pessoas. Né? E pensar também que às vezes a gente tem um pensamento mais egoísta, né? Tipo, a gente pensa na gente, né? Como eu vou reagir com isso? Como eu vou lidar com isso? Mas nesse momento a gente tem que pensar em como ele precisa disso, né? Como o seu filho, aquela criança precisa de um apoio, precisa de um direcionamento, precisa de um tratamento. Então, a gente sabe, a gente passou por isso, a gente sabe como é difícil ter esse entendimento, porque na hora tu não tem, né? Tu pensa em si, né? Como eu estou me sentindo naquele momento, como eu estou frustrada, como eu estou triste, né? Sim. Mas quando a gente tem o diagnóstico, a gente tentar focar que não é no que nós precisamos, mas no que a criança precisa. Então, acho que esse é o ponto importante. Não que é fácil, porque nós passamos por isso e é muito difícil. Até não sei se tu vai falar um pouquinho disso depois, eu já posso iniciar sobre. Não, pode aproveitar, né, e falar para quem está nos ouvindo aí, como é que foi o diagnóstico, né? Como é que a gente foi atrás para descobrir se de fato era, se não era. Então, na época, já complementando do que eu estava falando, a gente teve essa desconfiança, na época, a gente conversou sobre, não, vamos nós dois ir atrás sem falar com a família, vamos entender um pouquinho mais, né? Então, a gente foi atrás primeiro a gente foi com a pediatra dele para conversar com ela, para ver o que ela ia dizer, a gente sempre confiou muito dela. Então, ela, na visão dela como médica, vocês podem esperar. Ele estava com 2 anos e 2, 2 anos e 3, mais ou menos. E ela falou, até 2 anos e 6 meses é o normal, né? O desenvolvimento da criança iniciar a fala. Daqui a pouco ele já começa a falar. Mas a gente não estava satisfeito, né? A gente não ficou satisfeito com aquele argumento dela, a gente se olhou e ela olhou pra gente e falou, mas se vocês acharem que precisa, se vai deixar vocês mais tranquilos, eu vou passar o contato de uma fono para vocês. Ela passou o contato de algumas fonos para vocês irem atrás e a partir dela vocês vão indo atrás e vendo como vai ser o andamento. E foi assim que ela fez, ela passou o contato de uma fono e Deus sabe de todas as coisas, colocou a doutora Karina fono na nossa vida, foi ela que deu todo o direcionamento e toda essa, digamos, essa luz, assim, né, essa clareza de muita coisa que a gente não sabia. E o que ela conversou? Na primeira avaliação dela, ela olhou pra gente e falou, olha, o Benjamin realmente ele não tinha fala nenhuma, né? Ele não transmitia nenhum som. Aí o que ela falava, ele tem várias coisas que pode ser, né? Questão otorrino, questão da língua, questão da audição, mas também tem o ponto que pode ser realmente um autismo, mas ela, como fono, ela não poderia dar esse diagnóstico, né? Então ela orientou a gente, passou, ó, vocês vão procurar um otorrino para ver a questão de audição. Eu vou passar para vocês o contato de um neuropediatra e vocês vão também e a gente vai investigando o que precisa. Primeiramente a gente foi no otorrino, fez todo o exame, estava tudo certo. E após isso a gente conseguiu, né, a consulta foi com o doutor Eugênio Grilo, foi ele que deu o diagnóstico do Benjamin. Foi onde ele, na primeira consulta mesmo, muito rápido, ele só olhou para ele,
conversou, viu questão da audição, se realmente ele ouvia, conversou um pouco com a gente e já veio o diagnóstico de autismo do Benjamin. E quando a gente teve o diagnóstico, claro que quando a gente foi no neuro, é aquela coisa, aquele sentimento, eu acho que é, mas aquele sentimento, não, mas não é, né? Ele vai olhar e vai dizer que não. E quando ele falou assim, não, Benjamin é autista, naquele momento a gente ouviu o que ele estava falando, eu lembro que na época eu não conseguia nem mais ouvir nada, o Jonathan ainda fez algumas perguntas ainda, eu simplesmente parece que me deu uma tela preta, e quando a gente entrou no carro, eu lembro que eu chorei muito, assim, porque realmente não entende, né? E mesmo hoje entendendo, a gente sabe o quanto que é difícil, né? A Sim. gente pensa, como é que vai ser para ele no futuro? Né? Como é que vai ser o desenvolvimento dele? A gente fica preocupado com o futuro dele e também tem a questão do nosso sentimento, né? Tipo aquela questão que a gente quer a maternidade perfeita, né? Eu quero meu filho tenha o desenvolvimento perfeito. E naquele momento pensei, não vai ser da forma que eu planejei, que eu sonhei, né? Então, naquele momento, eu lembro que eu chorei muito, o Jonathan também, assim, ficou emocionado naquele momento, e ele olhou para mim e falou assim, amor, agora é a gente juntos batalhar por ele e entender mais sobre isso, e agora é com a gente vai dar conta e vai dar tudo certo, É isso mesmo. e a gente vai estudar mais sobre e a gente vai fazer isso por ele, e é isso. E como sempre, como pontuei antes, o João tá sempre muito seguro, sempre me dando essa positividade. E porque, né, nós mães, a gente é muito mais, acredito, nós somos mais emotivas, né? Tem a questão do sentimento materno, acho que a gente é mais emotiva. E quando tem um parceiro que traz essa segurança, é muito importante. E para vocês verem como é importante os profissionais também saberem lidar com isso, né? Porque tudo isso nos ajudou a passar pelo processo do luto, né? Do momento da desconfiança pela primeira médica, da fono que foi nos preparando, da fono ela foi mandando para o otorrino, aquilo foi nos preparando, do otorrino a gente foi direto para o Eugênio Grilo, né? Mas tudo aquilo foi um processo. E quando a gente recebeu a notícia, foi de fato, né, aquela situação não e agora, então tudo que a gente já vinha passando foi um processo do luto, mas foi tudo muito rápido, assim, mas nos ajudou naquele caminho de não receber, não absorver, e também agora não, agora é o momento de seguirmos em frente, né? E eu gosto de falar que eu tenho o hábito de ser um solucionador de problemas. Eu não gosto de pensar num problema no que ele me causou, mas no que eu posso fazer para resolver esse problema, ou para melhorar a minha vida daqui em diante com essa situação. O que eu posso fazer para que a nossa vida fique melhor. Então, o nosso pensamento não foi naquele momento, não foi em mim, não foi na Bruna. O pensamento foi nele. O que a gente precisa fazer para tornar a vida dele melhor, mais fácil? Né? O que a gente pode fazer para desenvolver melhor o Benjamin daqui em diante? E foi o nosso processo, onde que a gente começou a ir atrás não só de uma fonoaudióloga, mas de uma psicóloga, de uma terapeuta ocupacional. E realmente foi um processo, né? Naquele momento, eu não vou dizer que para mim foi muito difícil, minha aceitação demorou muito, não foi assim, nossa, um mês eu aceitei, não. Vou dizer para vocês que eu fiquei um ano nesse processo de aceitação. Pessoas que sabiam era minha mãe, que era mais próxima, minha cunhada. Isso. A gente não começou a falar para as pessoas porque a gente não estava preparado para lidar com as perguntas e com o julgamento também das pessoas, né? A gente não entendia muito sobre. Então eu também não estava preparada. Então passei um longo processo de luto, assim, já fazia terapia, a gente já desde o início já começou a levar em fono, já começou a ver psicólogo, daí a fono foi orientando a gente, agora é importante o psicólogo, a gente começou a ir atrás. Só que o meu processo de aceitação para falar sobre, para me sentir confortável em lidar assim com o meio, né? Foi difícil. Então, depois que a gente começou a estudar mais, a conhecer mais, que a gente começou a se sentir mais tranquilos e saber que é um processo que cada vez mais ele vai se desenvolvendo e a gente está nesse processo para ele ter lá na vida adulta dele ser totalmente independente. E a gente começou ali com a fono e logo disso ela começou a orientar
a gente com um psicólogo, e a gente ficou assim por um tempo, numa clínica fono, numa outra clínica psicólogo. Aí a gente foi começar a ter orientações profissionais. É importante uma terapia ocupacional, aí comecei a fazer uma terapia ocupacional. Era uma vez na semana, depois foi para 2. Hoje o Benjamin está numa clínica multidisciplinar, então ele já faz 4 vezes na semana. A gente diminuiu para 3 vezes agora, né? Isso. Ele está fazendo 3 vezes na semana e só um horário de fono uma vez na semana. A gente viu essa opção de reduzir, mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas eu acho que foi esse processo. Não, e para quem, inclusive, tá do outro lado nos ouvindo, a gente não é perfeito, tá? Teve todo esse processo, e esse processo ele continua no decorrer da vida. Tem coisas que acontecem hoje que a gente não aceita e tá tudo bem, sabe? Nós somos imperfeitos, ela não é perfeita, eu não sou perfeito, você não é perfeito. O que a gente não pode é extrapolar alguns limites, né? Que eu acredito que todo mundo saiba qual é. Mas nós erramos, vai ter um dia que eu vou ficar mais estressado, outro dia a Bruna, e somos seres humanos. E só que nós temos que nos apoiar um no outro. O fato de nós estarmos juntos nos ajuda muito. O fato de eu poder contar com a avó do Benjamin me ajuda muito. O fato de eu poder contar com a madrinha do Benjamin nos ajuda muito. Só que uma coisa eu quero que vocês conheçam e vocês saibam. A gente nunca deixou de buscar conhecimento. A gente nunca deixou de tentar evoluir. Evoluir não só como pais de uma criança típica, mas como seres humanos, sabe? Para que eu possa entender naquele momento em que eu me alterei, que eu me passei, que eu estava errado, para tentar não cometer novamente. Um momento de estresse, um momento de explosão, não só na nossa rotina como pai, como pai do Benjamin, com o Benjamin, mas como esposo, inclusive com terceiros. Porque às vezes a gente está tão estressado, está tão cansado, que se uma pessoa faz algo que a gente que feriu a gente às vezes quer ferir mais ainda essa outra pessoa. E às vezes esse não é o caminho. Então, a busca pela evolução, a busca pelo conhecimento, ela sempre vai nos trazer e vai nos tornar pessoas melhores e para que a gente possa enfrentar de uma maneira muito melhor essa nossa rotina, que é cansativa, né? Esse nosso dia a dia, sabe? E eu sei que para a gente que já tem uma condição financeira, que tem um apoio familiar, já é muito difícil. Eu sei que para você que está do outro lado, se não tem esse amparo, deve ser muito mais difícil a sua jornada. Se tem mais de um filho, deve ser muito mais difícil essa jornada. E o que a gente está trazendo para vocês é realmente essa expectativa de vida, essa fé, sabe? Essa esperança de algo melhor, que o que a gente está fazendo está funcionando, sabe? E para que vocês também entendam, eu não vou trazer aqui somente histórias, a gente vai trazer também, você tem direitos, sabe? Se você não tem um plano de saúde, o Estado tem que te fornecer as terapias. Você pode buscar na via judicial, sabe? Então você tem que ter o laudo, as escolas têm que respeitar os laudos, tem que ter o professor de apoio. O que a gente tenta levar é sempre com leveza. E mesmo a gente, né, tendo condições financeiras, já passamos por várias situações, né? Passa ainda, né? Ainda passamos, né, com escola, com plano. A gente até brinca, né? Se não é o plano, é a escola. Se não é a escola, é o plano. Se não é... A gente até brinca disso, né? Não é só eu, como outras mães que eu conheço falam a mesma coisa. Mas sempre tem, né? A gente sempre está preocupado com alguma coisa, preocupado com estar indo na escola. Ou é o plano de saúde que nega alguma coisa. A gente sempre está batalhando, né? E o que faz a gente passar, pessoal, é sempre levar com leveza e não levar tudo a ferro e fogo, sabe? Tipo, o plano de saúde está incomodando, quer que a gente faça uma consulta. Não, tudo bem. Então, a gente dá uma segurada, depois vai lá e faz a consulta de novo. Estão negando, a gente vai lá e refaz o pedido de novo. A gente tenta não levar tudo a ferro e fogo, brigando por tudo, porque senão o desgaste é muito grande. Então, o que é possível resolver amigavelmente, a gente resolve. O que não é, se for preciso ir para a via judicial, se for preciso ir para a televisão, fazer uma entrevista e falar mal, a gente vai, sabe? A gente enfrenta. Mas eu acredito, e eu tenho isso comigo, com a gente, que a gente sempre tenta resolver amigavelmente primeiro, porque já é cansativo, já é estressante. E tudo, né, que a gente levou dessa forma leve, tudo foi se resolvendo, né? Tudo passa por um momento de dificuldade, mas depois Deus vai lá e abençoa a gente e resolve, né?
Então, graças a Deus, tudo a gente, né, conseguiu levar dessa forma e tudo vai se alinhando e vai resolvendo. Um ponto ali que a gente estava falando sobre a questão também de dificuldades, né, um ponto que pra gente, acredito que várias mães também passam, referente ao sono do Benjamin, que a gente não comentou sobre, né? Isso, é. O Benjamin sempre teve sono agitado desde muito bebê. Então, ele mamava a noite toda, ele não dormia, ele tinha sono picado, e isso se estendeu até, 5 anos dele? Hoje que ele dorme melhor, né? Sim, Mas sempre até um... os 5 anos dele, a gente não dormia. A gente revezava para poder descansar. E a gente só conseguiu melhorar isso depois que a gente começou, a gente, né, hoje a gente faz acompanhamento com uma médica maravilhosa, a doutora Carla, que orienta a gente com essa parte de Isso. medicações, suplementações, e todo esse tratamento que a gente faz com o Benjamin melhorou muito a qualidade de sono dele. Então, a gente até brinca, por que a gente não foi atrás antes, né? Mas para te ver que, para vocês verem, né? Tudo é o processo. A gente não tinha a gente foi buscando, né? Foi buscando e foi querendo mais. Então, o que era o tratamento que era do Benjamin há 2 anos atrás, hoje já não é o mesmo, né? Não é o mesmo de terapia, não é o mesmo de medicamento. Então, tudo a gente vai alinhando e eles vão crescendo também. E conforme eles vão crescendo, a gente vai, né, melhorando e organizando conforme naquele momento. E o sono dele sempre foi muito agitado, a gente sempre foi de revezar para poder dormir, de verdade. A gente revezava, tipo, você fica, depois eu fico. E várias vezes, né, a gente teve que ter acordos e pensar, ó, quando um tiver muito estressado, cansado, o outro vai tomar a rédea da situação para poder resolver, porque realmente a privação de sono é muito dolorida, né? Então a gente começou a perceber isso, né? Quando um tivesse muito agitado, Isso. o outro tentaria. E outro acordo que a gente tem é de sempre, quando um estiver exaltado, a gente não corrige na hora, mas depois do que der, porque também não tem nem como, porque acontece, né? Mas depois a gente falar, pronto, olha, tu passou um pouco do limite. Eu acho que isso do casal é muito bacana, sabe? Porque por diversas vezes a gente, pô, hoje tu passou um pouquinho do limite, sabe? Tu tá muito estressado, vamos devagar. E aí a gente ia se controlando os dois, sabe? Isso pra gente foi extraordinário, né? E é ainda hoje, porque ainda funciona nesse sentido. E, tipo, se a Bruna se exaltou um pouquinho com o Benjamin por causa de alguma coisa que ele fez, tipo, eu vou lá, amor, olha, sabe, não foi legal, tu passou um pouquinho, e ela comigo. Mas eu falo isso para vocês porque também nós somos seres humanos. Não é porque nós somos lindos, ricos e maravilhosos que a gente também não passa por problemas e não tem dificuldades. Porque a gente tem. Foi muito difícil, é muito difícil, tá? A gente tem apoio, mas é muito difícil algumas rotinas. É muito difícil, às vezes, tu querer dormir um pouquinho mais e tu não poder, sabe? É muito difícil, às vezes, você receber uma notícia do plano de saúde que ele querendo cancelar os tratamentos. É muito difícil, às vezes, na escola, dizerem que seu filho não terá um auxiliar de sala. E aí a gente tem que ir atrás, tem que brigar, tem que resolver, tem que enfrentar algumas pessoas, sabe? E para você tá aí achando que às vezes a vida é difícil para todo mundo, sabe? Todo mundo tem o seu peso. E eu acredito que Deus dá o peso para quem sabe carregar. Se você recebeu isso, você tem que matar no peito e tentar de todas as formas enfrentar da melhor maneira possível o problema, né? Desculpa, eu te cortei, né? Mas para quem assim já está nos ouvindo aqui, o que que... E até comentando sobre e até o processo terapêutico, né? Não é só a frustração com o plano, é questão do desenvolvimento mesmo. Eu já passei várias vezes por isso, de ver um desenvolvimento muito grande do Benjamin e depois por um bom tempo tu não vê. Tu, né, tu querer que aquilo vá, né, desenvolva, comece a falar mais, comece a diminuir a estereotipia, ecolalia, e tu vê que não, tu não vê uma melhora visível, né? E aquilo deixa a gente frustrada, e porque a gente tem expectativa, né? E com o tempo, eu lembro, há um tempo atrás, eu chegava a chorar, né? O Jonathan lembra, eu estava tão assim, falando assim, meu Deus, mas todo dia tu vou, todo dia eu levo, mas não vejo. E eu me sentia frustrada, né? Mas por quê? Porque eu depositava muita expectativa nele, numa criança de 4, de 5, de 6 anos, né? Hoje eu tento levar isso, hoje nós tentamos levar isso de uma forma mais leve, porque ele é uma criança. Ele é uma criança que precisa brincar.
que precisa ter um momento dele de lazer, não é só terapia. Então, hoje a gente tenta levar isso no equilíbrio. Ele sim precisa de terapia, só que sim, ele é uma criança. Então, ele vai ter os momentos, é o passinho de formiguinha, né? Uma hora a gente vai ver, uma hora não vai ver, e ele tá crescendo, e a gente sim vai vendo melhora, né? De anos atrás para Isso. agora, e a gente tenta levar isso de forma mais leve, mas nem sempre foi assim. Né? Eu já me vi muitas vezes frustrada e estressada, e né, por estar nessa rotina e talvez não ver tanta coisa visivelmente, mas hoje a gente tenta levar de uma forma mais leve, né? Isso. E é uma sementinha que você vai plantando, sabe? Você vai plantando hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho. Porque eu penso que se lá atrás nós não tivéssemos começado a fonoaudióloga, talvez o Benjamin não falasse. Então, o Benjamin ele fala muito bem, ele consegue ler. Hoje a maior dificuldade dele é numa conversação, né? Uma Comunicação, né? comunicação verbal, que a gente entende que ainda é a dificuldade dele, mas já fala. E de inúmeros comportamentos, nossa, o Benjamin hoje ele se vira sozinho, ele se deixar, né? Ele evoluiu muito, assim. Mas é gradativo, né? Ele evoluiu muito num processo, são o quê? De 4 anos? 4, 5 5 anos de anos. terapia, sabe? E quanto mais tempo ele vai estar fazendo, e quanto mais ele vai melhorar, vai amadurecendo, vai crescendo, e aí a gente vai vendo aquela melhora pequenininha, mas faz toda a diferença, sabe? Lá no final faz toda a diferença, e eu tenho certeza que quando você olhar para trás da sua caminhada, você vai ver o quanto foi bom. O quanto tudo que você fez valeu a pena. E isso não tem preço nenhum que pague, não tem dinheiro que pague nada disso nesse mundo, sabe? Que é o sentimento de que o que você está fazendo está valendo a pena e está certo e valeu todo o seu esforço. E uma vez eu ouvi de uma mãe, nas clínicas, né? Quem é mãe leva filho na clínica, sabe? Às vezes eu falo pro Jonathan, às vezes eu vou pra clínica, eu tiro uma vez na semana só pra ficar lá na clínica conversando com as mães, pra, né, cada um falar da sua vida, da sua rotina. E isso é bom, né? Traz né? Tipo, tem mais pessoas passando, né? Por o que eu tô passando. E acho que isso torna essa comunidade mais acolhedora, né? De Sim. entender e compreender e ter esse cuidado com outras famílias também. E eu gosto muito disso. E uma vez uma mãe olhou para mim e falou assim, que ela já tinha um filho mais velho autista, né? E ela falou, vai ser muito mais difícil. E cada vez que ele for crescendo, vai ser mais difícil ainda. Porque tu vai pensar, será que ele precisa dessa terapia agora? Será que eu não paro? Eu acho que ele não precisa. Porque, é tão cansativo, tô cansada. Mas é naquele momento que tem de pensar que tu não pode desistir. Teu filho vai precisar de terapia sim. E ela falou, a única coisa que eu te falo é que você não pode desistir. Você não pode desistir pelo teu filho, pela tua família. E aquilo ficou muito gravado. Faz muito tempo que essa mãe falou isso pra mim e eu nunca esqueci que o Benjamin, a gente pensa, daqui uns anos ele vai estar na terapia, adolescente, e talvez eu possa estar cansada e pensar, não quero mais levar, né? Tô cansada. E eu vou lembrar dessa mãe me falando pra eu não desistir. Que eu não posso desistir por ele, né? Aproveita, né? Já que tu tá falando da tua rotina, o que mudou na rotina da Bruna? Como é que é a rotina da Bruna? Mãe, empresária, esposa. Como é que tu faz para conciliar tudo isso na tua rotina? E também para que possa ajudar as outras pessoas. Enquanto isso, eu vou ali pegar um cafezinho, porque o nosso podcast é assim, pessoal. É tranquilo, é um cafezinho, é um chazinho, para que a gente possa levar uma boa notícia para você com carinho e com leveza. Então, minha rotina, ela é voltada 100% ali em volta da rotina do Benjamin. Então, a minha rotina profissional, ela é voltada com as terapias do Benjamin. Um exemplo, o Benjamin faz terapia à tarde, das 2 às 5. Então, toda a minha rotina é voltada para a rotina dele. Eu sei que ele estuda de manhã, das 8 ao meio-dia, e ele tem terapia das 2 às 5. Então, é o tempo que eu tenho que levar, eu vou trabalhar, depois eu busco, aí eu levo na terapia, aí eu trabalho. Então, toda a minha rotina é totalmente em torno da rotina dele. Então, de mudança de rotina para quando eu não tinha, né, Benjamin para hoje, né? Hoje eu tenho muito mais
não é prioridade, eu tenho muito mais responsabilidade, né? Na época eu pensava só na questão na faculdade, eu trabalhava já na época, já estudava, tinha uma rotina muito corrida, eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, mas era uma rotina voltada para mim, né? Então hoje a minha rotina é voltada para o meu filho. Então todo esse processo terapêutico, escola, essa preocupação, eu participo de reuniões na escola, participo de reuniões na terapia, quem é mãe sabe, é reunião na escola para conversar sobre a professora, sobre desenvolvimento, é reunião com as terapeutas e, ai, Bruna, fazer uma mudança. Então, eu estou acompanhando isso sempre de perto. Então, toda a minha rotina profissional é totalmente voltada para a rotina do Benjamin. Então, eu me planejo toda a minha vida com a rotina de terapias dele. Claro que, né, tenho o apoio do meu marido, né? Então, sempre quando eu tenho algo de trabalho que eu não consigo me organizar, eu falo, amor, não consigo ir levar ele porque esse compromisso eu não consigo adiar. Como minha rotina ela é flexível, eu consigo fazer minha agenda, né? Mas tem alguns momentos, né, em algumas situações que eu não consigo, aí eu tenho apoio dele que consegue, né, fazer essa rotina, né, pra gente, pra eu poder fazer essa minha rotina de trabalho. E você já chegou assim ao limite emocional? Tu falou um pouquinho aqui, né? A notícia, né, do Benjamin ser autismo, tu acha que atrapalhou no nosso relacionamento? Eu acho que no começo sim. Eu acho que no começo teve um bloqueio, né? Eu acho que a gente acaba se encolhendo muito nas nossas dores e frustrações. Eu acho que teve, assim, uma mudança muito no nosso relacionamento no começo, até porque na época, eu me sentia um pouco imatura, né? Eu, claro, já era mãe, Benjamin já era bebê, mas eu tinha 25 anos. Então, eu era imatura, né? Então, saber lidar com os sentimentos e saber verbalizar isso, que hoje a gente consegue ter essa conversa e consegue verbalizar isso e demonstrar isso, na época não tanto. Então, acho sim que teve um reflexo sim no nosso relacionamento, por conta que mudou toda a nossa rotina, né? Na época a gente estava morando num local que a gente estava muito tranquilo, a gente teve que mudar toda a nossa rotina ficou muito cansativa. Então, sim, teve um reflexo, sim, dessa mudança no nosso relacionamento. E até a questão emocional, né? Já várias vezes, né? Já tive esse limite, que é quando tu chega num limite que tu não aguenta mais. E aí tens que botar para fora, né? Várias vezes, mas foi pontuais e também foi momentâneo para poder desabafar e depois poder seguir em frente. Uhum. E para passar para vocês também que ninguém é de ferro, né, nessa jornada e tá tudo bem você chegar um momento e chorar, botar para fora. Tudo bem você tentar desabafar com alguém ou desabafar com alguém. Mas eu trouxe isso do relacionamento e eu estava tentando pesquisar aqui no celular, tá, pessoal? Não estava aqui olhando rede social. Tem uma informação da quantidade de homens, né, de pais que abandonam a família depois de receber o laudo do autismo. Porque é difícil. E eu acredito que o homem, muitas vezes, ele é fraco nesse sentido. É fraco de olhar porque é muito mais fácil você simplesmente dizer que não quer mais e você deixar esse fardo com a esposa, com a ex-esposa, com a mulher e pagar uma pensão e achar que você está fazendo muito. Porque o difícil é a rotina diária. O difícil são os tratamentos. O difícil é ver todo dia ali o que você tem que fazer para a evolução do seu filho. Isso é difícil. E cabe a nós, homens, estar juntos, não só para dividir jornada, mas para apoiar nesses momentos difíceis. Porque a gente sabe que normalmente a criança, principalmente nos primeiros anos de vida, é muito apegado à mãe. E essa jornada, essas rotinas são extremamente pesadas. E cabe a nós estar ali para apoiar sempre, sabe? Não só para prover a casa, que é, para mim, um dos principais propósitos do homem, mas também para ser o braço forte da esposa, estar ali no momento também para corrigir a criança, para corrigir o filho, sabe? Não só para você julgar e achar que você está fazendo muito quando você está pagando uma pensão, sabe? E eu trago isso porque é muito importante o relacionamento, não só no desenvolvimento do seu filho,
mas também para o casal, para a família. E eles são um espelhinho nosso. Eles fazem muito do que a gente faz. Por mais que você pensa que o seu filho não lhe observa, ele lhe observa assim, sabe? Ele suga muita coisinha dali. Então, poxa, se os pais brigam, se os pais rompem, tipo, às vezes toda a agitação da criança pode ser que seja só disso, sabe? E a gente percebe isso porque eles são muito sensíveis. Assim, a gente percebe na nossa rotina que quando o Benjamin está mais agitado, normalmente a nossa rotina está mais pesada. Quando ele está mais calmo, óbvio que coincide com a questão dos medicamentos e tal, ele está um pouquinho mais calmo, sabe? E queria também trazer para vocês, igual a Bruna falou da medicação, a gente sempre teve muita resistência em relação à medicação. Até hoje o Benjamin ele não faz uso de medicação controlada, assim, mas o canabidiol ali, nossa, ele veio para trazer uma paz para nossa vida, sabe? O Benjamin ter mais sono. Ah, não é porque meu filho fica dopado, não, porque ele teve qualidade de sono depois que ele começou o canabidiol, e isso ajudou pra gente muito e pro desenvolvimento dele, sabe? E outra coisa, às vezes a gente acha bobo, mas a suplementação faz toda a diferença, gente. Que a gente sempre percebe que o Benjamin, quando ele está mais agitado, a gente faz os exames, tá tudo alterado. E quando ele está bem, faz os exames, tá tudo redondinho. Então não ache que é só o tratamento, não ache que às vezes é uma pequena depressão, não ache que às vezes agressividade. Às vezes isso decorre de a falta de algum ou excesso de falta de alguma vitamina ou excesso ou excesso de outra outras coisa, coisas, como tem o excesso do alumínio que eles não, eu não sei se eles não colocam para fora, não absorvem bem, que é médico e vai poder me corrigir. Mas são coisas questão de fungos, que de várias que coisas faz com que eles fiquem mais agitados, mais agressivos. E às vezes você pode estar achando que é do comportamento e não é, né? Eu acredito muito que o autismo ele fortaleceu ainda mais a nossa família. Ele balança o casamento, como eu falei para vocês, é difícil, não é fácil, mas ele fortaleceu demais. E hoje eu não vejo o Benjamin de outra maneira, sabe? Não vejo meu filho de outra maneira, que isso me forjou ser o homem que eu sou hoje. E eu amo o jeito dele assim, né? Gente, eu tô falando por mim, né? Que é o meu depoimento. Mas isso me fortaleceu muito como homem. Fez parte da minha jornada. E isso fez com que eu ajudasse outras famílias. Se o Benjamin não fosse autista, talvez hoje eu não estivesse ajudando outras famílias. Eu não estivesse indo atrás, tentando ajudar mais pessoas. E isso foi bênção na nossa vida. Então, eu acredito que Deus ele mostra a jornada e o propósito das nossas vidas. E isso faz parte da nossa. É óbvio que a gente quer ter mais um filho, a gente quer tomar cuidados, porque não é sobre nós, é sobre eles. Então, o que a gente sempre busca é uma melhor qualidade de vida para todos, né? E hoje, mãe, né? Olhando para o Benjamin, o que mais te orgulha dessa evolução do Benjamin até aqui? O que mais me orgulha... Ai, eu vou começar a chorar. O Benjamin sempre foi muito inteligente, né? E a gente vê nesse processo terapêutico em que em nenhum momento ele teve resistência de ir às terapias, né? Ele sempre gostou muito de ir, ele sempre se esforçou muito, e a gente sempre fala assim, poxa, se pra gente a rotina já tá cansativa, imagine pra ele, né? E ele sempre muito feliz, sempre foi uma criança muito feliz, ele adora ir para as terapias, ele adora ir para a escola, até agora nas férias, a gente estava passando trabalho que ele acorda de manhã pegar o uniforme para ir para a escola, mas ele sempre foi uma criança muito feliz com a vida dele, com os amigos, com o ambiente que ele está, na terapia, tanto na terapia quanto na escola, ele é uma criança que cativa todo mundo, ele é muito carinhoso. Então, ele sempre foi uma criança muito feliz, assim. Então, isso, claro que a gente sabe que é reflexo de tudo que a gente vive com ele, né? Isso. Mas ele sempre foi uma criança feliz. Então, isso é essa evolução que ele tem e talvez até dedicação, porque ele tá ali todos os dias, né? Mesmo que seja em forma de brincadeira,
mesmo que seja de uma forma mais tranquila, mais lúdica, é o esforço dele, né? O quanto ele se esforça, né? Para poder ir para a escola fazer atividade. Por exemplo, o boletim dele esse bimestre foi tudo 10, né? Sim. Então, ele tirou 10 em todas as matérias. Então, ele é muito inteligente, ele já lê. Então, tudo que eu vejo nele é uma criança muito feliz, assim, num ambiente que cativa todo mundo, conhece ele. Um momento que nunca vai sair da tua memória. E quando a gente teve o episódio... falando de coisa triste ou coisas boas? A gente já teve o episódio de um afogamento do Benjamin. E eu acho que isso vai ficar, né, marcado nas nossas vidas para sempre, para mostrar o quanto nós temos que agradecer. Naquele momento a gente estava reclamando, porque foi bem no período do diagnóstico dele. Sim. E Deus fez a gente passar por aquele momento para falar: olha o que vocês estão reclamando, vocês têm que agradecer. Então, aquele momento foi muito marcado para mim, para mostrar o quanto nós temos que agradecer por tudo que nós temos. E não reclamar, né? Então, a gente resolver a situação, ir atrás e agradecer. Agradecer a família, agradecer o filho que tem, que muitas mães passam por situações, né, piores. Então, nós somos muito abençoados. Então, naquele momento, a gente passou por aquilo, naquela situação, para mostrar que a gente não pode reclamar, que a gente só tem a agradecer. Foram segundos, mas que ensinou muita coisa pra gente, assim, trouxe uma reflexão muito grande, né? De fato, sobre a vida, foi um momento que marcou demais a gente, que óbvio, né? Imagina você tirar o seu filho da água desacordado e longe de qualquer pronto-socorro e fazer o que a gente sabia fazer naquela hora para poder salvar a vida dele. Mas a gente, durante toda a nossa jornada, eu sempre creio, né, muito, né, tenho muita fé, creio muito em Deus. E naquele momento, eu chamei por ele, né, assim, filho, volta pro pai. Porque a gente só sabe o quanto está perdendo quando você está perdendo. E quando eu soprei pela segunda vez na boca dele que ele botou água para fora, aquele pontinho de esperança de fé voltou novamente. E veio na nossa mente tudo que a gente tinha reclamado no dia anterior, porque a gente estava falando da jornada dele, quanto era cansativo, né? Tudo sobre o autismo, nossa, se vitimizando um monte, assim. E aquilo nos ensinou que realmente te traria um peso, uma dor, sabe? Não ter ele nas nossas vidas. Então, não reclame muito, sabe? Não, pode reclamar, bota para fora, mas seja grato por ter ele na tua vida. Seja grato a Deus por Deus ter colocado nessa jornada. E porque você só sente quando você perde. Eu tenho certeza que não será um alívio. Será uma dor que você não vai conseguir carregar. Passando isso, né? Vamos falar de coisa boa. O que o Benjamin te ensinou sobre a vida? O que ele me ensinou? Me ensinou a ver a vida de uma forma totalmente diferente. Eu digo que o Benjamin me ensinou a ver a vida bem colorido, né? Ele é uma criança muito feliz, então, como eu falei. Então, ele me ensinou a amadurecer, né? Com o nascimento dele, eu já amadureci. Então, eu hoje sou uma pessoa muito mais persistente, mais dedicada e cuidadosa. Então, ele me ensinou não só a ser mãe, né? Como ser uma pessoa melhor. E está ensinando ainda, todos os dias. Ele é uma pessoa professor. E hoje também como cuidar ao próximo, né? A gente sempre... Hoje eu acho que com todo o ensinamento que a gente tem a nossa jornada, mas nós temos aquele pensamento, não vou dizer preocupação, mas hoje nós queremos ajudar outras pessoas também, né? A gente quer poder estar à disposição de outras pessoas, né? Poder ser apoio, poder dar esse apoio e talvez nem que seja com uma frase ou com uma ajuda mínima que seja, mas tentar ajudar famílias que não precisar carregar esses fardos sozinhos, né? Então, poder dar uma orientação. Acho que o Benjamin também, ele trouxe
essa jornada, como é que eu posso falar? Essa bandeira pra gente, assim, poder ajudar outras pessoas. Já indo para o pessoal, para o final, né, dessa entrevista, também para não ficar uma entrevista pesada, fique gostosa para que vocês possam ouvir. Vou fazer algumas perguntas rápidas para você. Não. Uma palavra que define o Benjamin. Amor. Um momento inesquecível. O nascimento dele? Uma dificuldade que você venceu. Uma palavra? Egoísmo? Perguntas rápidas. Pode responder mais de uma Ah, palavra, tá. não tem problema. Uma qualidade que toda mãe atípica precisa desenvolver. Persistência. Resiliência. Resiliência. Uma pessoa que foi importante nessa caminhada. Você? A pergunta para você. Eu sei que você pensou na sua mãe também, que ela é bem importante na Minha tua mãe, vida. verdade. Um conselho para quem acabou de receber o E diagnóstico. acho que a nossa família, né? Voltando ali na questão de pessoas importantes, nós também somos muito abençoados, né? Eu tenho uma mãe maravilhosa que nos ajuda muito. É a nossa família, né? As irmãs do Jota, irmão. Nós temos uma família muito presente. E não, a gente sabe que não é a realidade de todos, mas além de tudo, né, nós somos muito abençoados porque nós temos uma família muito presente. E isso traz um conforto tanto pra gente, e a gente fica feliz porque a gente sabe que o Benjamin tem a nós, mas tem uma família grande que vai estar sempre com ele, né? O Benjamin, no caso, não tem mais os avós por parte de pai, mas tem tios, padrinhos maravilhosos, né? Desculpa, pessoal, né? Porque a gente se emociona sempre que a gente fala da nossa família. Vamos lá para as perguntas rápidas. Se eu quiser estragar essas perguntas rápidas, vamos lá, só responder. A Bruna gosta de falar, gente, se deixar, ela é igual, pior que advogado. Uma qualidade que toda mãe atípica precisa desenvolver. Acho que já perguntei. Foi a resiliência, né? Uma pessoa que foi importante nessa caminhada, já perguntei. Um conselho para quem acabou de receber o diagnóstico. Um conselho que vai passar. Eu acho que esse luto, essa dor, desse sentimento que o que eu vou fazer vai passar. Poder, né, se tu tem uma família presente, ter esse apoio da família, procurar, né, ajuda, profissionais, pesquisar, naquele momento ali, aquela dor, aquele luto vai passar, vai demorar, mas vai passar. Um sonho para o futuro. Que meu filho tenha uma vida adulta totalmente independente. Eu acho que é o meu sonho, o nosso sonho, que essa jornada, né, todo esse processo lá na frente, ele olha e pensa, nossa, minha mãe e meu pai ajudaram muito nessa jornada, e hoje eu consigo, né, ele consiga ter a família dele, a vida dele, o trabalho, ou o que ele quiser, né, o que ele quiser ser, que ele possa fazer isso sem depender da gente, né. Toda certeza, né? Hoje a entrevistada é a Bruna, né? Estou aqui para ajudar, para falar, para ser um conselheiro, para mandar essa mensagem para todos vocês. E queria te agradecer, né? Não só por estar aqui hoje passando essa mensagem, mas por ser a mãe do Benjamin, por ser a minha esposa e por sempre pensar na nossa família. O objetivo aqui realmente é mandar essa mensagem de conscientização, de leveza, de fé, de ter Deus no coração. Todo dia agradeço, todo dia ore, que eu sei que Deus vai te ajudar a encontrar uma solução para a sua dor, não para o problema, mas para a sua dor. Se o problema for solucionável, ele vai te ajudar a achar o problema. Então, sempre procure profissionais, procure outras famílias. Não tenha medo, sabe, do diagnóstico. Procure sempre pensar no seu filho e não em você. O que é melhor para ele, sabe? E procure os tratamentos, procure fazer os exames, procure tentar descobrir o máximo possível o que está causando alguns comportamentos, que às vezes nem tudo é sobre autismo, sabe? E a gente também se controla muito sobre isso. Então é importante você também entender que às vezes tem mais coisas acontecendo naquele corpinho, naquele corpo, que não é só aqui dentro, sabe? Não é só a mente. E
levando já essa mensagem para o final, dizem que quando nasce o filho, nasce uma mãe. E eu tenho certeza que nasceu uma pessoa maravilhosa. Nasceu uma mulher forte, batalhadora, parceira, né? Que sempre busca evoluir, e não sozinha, mas em família. Eu acho que isso é que nos torna tão fortes como nós somos. Porque não sou eu, não é você, somos nós. Somos a família que a gente quis, que talvez a família que nós sempre pedimos a Deus. E o que a gente busca hoje é ser exemplo para mais pessoas. Que essa mensagem possa chegar para você. E se você é um pai que desistiu, ainda é tempo. É tempo de engolir o egoísmo, o tempo de buscar a mudança, o tempo de tentar resolver alguma coisa que você deixou lá atrás. Porque tudo que a gente faz na vida deles torna a vida deles melhor, mais fáceis, né? E vai torná-los mais independentes quando vocês não estiverem mais aqui. É o que a gente busca. Deixá-lo independente para quando Deus chamar a gente, ele está pronto para seguir o caminho dele sozinho. Construir a família dele, por que não, sabe? Ter uma namorada, ter uma família, ter um filho. Então é isso que a gente sonha para ele. E o impossível talvez exista só lá no dicionário. Mas se você botar na sua cabeça, você profetizar, você procurar Deus, tudo é possível. E é isso que eu carrego comigo, é isso que a gente carrega no centro da nossa família. Deixar a palavra final para você, para quem está nos ouvindo, com a mensagem que tu deixa, para a gente encerrar o nosso bloco. Desculpa pelo choro, mas quando a gente fala de filho, família, a gente sempre se emociona. O que eu posso dizer é para todas as mães, famílias, que não desistam, que procurem quem possa apoiar. Às vezes não vai ser o cônjuge, mas vai ser alguém da família, vai ser um terapeuta, vai ser um professor da escola, mas sempre vai ter aquela pessoa que vai poder te auxiliar. É dizer que nós estamos aqui, né, para quem estiver nos vendo e precisar de algum apoio ou de alguma informação. Mas eu acho que é o não desistir, né? Não desistir por eles, é não pensar na gente, é pensar no que é importante para eles. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Se você gostou, chegou até aqui, curta, siga a nossa página, compartilhe e mande essa mensagem para quem você acha que precisa. E para quem também acha que não precisa, porque talvez seja a pessoa que mais precise dessa mensagem. Muito obrigado por vocês que estiveram até aqui, curtiram, aproveitem, recebam essa mensagem e levem ela adiante. E coloquem Deus nos seus corações, que eu tenho certeza que a vida vai ficar muito mais leve. Muito obrigado.